Então, estamos ao vivo, começando a nossa aula inaugural do treinamento interno para intérprete de Libras. Seja muito bem-vindo, turma! Muito bem-vindos! Já estou vendo aqui comigo a Ana Cristina, estou vendo também a Simone. Muito bem, sejam muito bem-vindas. O Paulo, o André, a Marlene, a Cristina, Paula, Rebeca, Marlon, Júlia, sejam muito bem-vindos. Vão colocando aí os nomes, de onde você está falando. O Marcelo está aqui também com a gente. Sejam muito bem-vindos. Quem está participando como convidado também pode comentar. Hoje, os nossos alunos da nova turma estão aí. O Christian de São Paulo, Marcelo de Araçatuba, legal. Vivian do Rio de Janeiro, Simone de Presidente Prudente, Valéria de Fortaleza, Ana Cristina do Rio de Janeiro, Marlon de Curitiba, legal. Pedro do Acre, que legal, Pedro. Muito bem-vindo. Júnior de Joinville. Muito bem, turma, muito bem. Olha, hoje é o nosso primeiro encontro dessa nova turma do treinamento interno para intérpretes de Libras. E hoje é um dia muito especial porque nessa nova turma a gente tem várias novidades que vocês vão saber hoje aqui também. E ó, enquanto o pessoal está chegando ainda, vai me dizendo aqui também qual que é seu nível hoje na Libras, qual que é o seu momento, qual o seu momento na Libras como intérprete hoje, na Libras ou como intérprete. Você está começando agora na Libras, você está começando agora como intérprete, você é iniciante, você já tem uma noção da Libras, você já tem uma experiência prática como intérprete, você já atua como intérprete, ou você está começando agora? Coloca aí para mim nos comentários, diga aí qual que é o seu momento hoje de interpretação. A Sônia falou que não consegue interpretar na igreja, o Pedro é intérprete profissional. A Carolina trabalha como intérprete, mas quer aprimorar, legal. A Vivian tem nível avançado este ano, está fazendo curso de Libras presencial. O André atua como intérprete. André, peraí, que o chat andou muito rápido aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. A turma está cheia hoje. Vamos lá. O André trabalha como intérprete, mas quer se aprimorar. O Pedro eu já falei. Carlos, atua como intérprete e professores. Juliana, começando a interpretar. Agora quero aprender com você. A Ana Cristina, surdos e alunos. Ela atua como intérprete. Simone, nível avançado nesse ano, curso presencial. Muito bem, muito bem. Tem muita gente aqui que está começando agora como intérprete, alguns já têm uma experiência prática como intérprete, tem a galera que quer interpretar na igreja, como o Vitor, que comentou aqui, e a Cristina, que também comentou agora. Muito bem, então está bem diversificado aqui hoje, muito bem. Pessoal, sejam muito bem-vindos realmente. Olha, vai mandando aí os seus comentários, eu estou acompanhando todos aqui, o meu time está participando aqui com a gente também. E ó, muita gente que está começando agora na área da Libras ou mesmo na área da interpretação ainda não percebeu algo que é vital aqui, ó. Algo que é vital. E para quem está aqui participando como convidado, sejam muito bem-vindos também. Você pode interagir pelo chat também. Pessoal que me acompanha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, por e-mail. Casa está cheia hoje aqui. Muita gente que está nesse momento agora começando na Libras, ou mesmo começando como intérprete, ainda não percebeu que a Libras hoje, a Libras ela traz a grande possibilidade de fazer com que você possa se comunicar com os surdos no dia a dia. Então você vai se comunicando, né? E você tem essa possibilidade incrível. Mas para você realmente poder se desenvolver ainda mais, tanto na Libras quanto
Na área de atendimento aos surdos, ou mesmo de interpretação, é fundamental que você realmente saiba como interpretar a Libras. Não basta só saber os sinais, não basta só saber como montar frases em Libras. É vital que você desenvolva realmente essa prática de entender realmente como passar do português para Libras e da Libras português. Hoje no Brasil são mais de 9,7 milhões de surdos. Lembrando que o resultado do último censo, até a última vez que eu fiz contato com o IBGE, eles não tinham divulgado ainda o resultado por completo. Eu estimo que, como esse censo aqui de 9,7 milhões, ele é de 2010, é do IBGE de 2010, então, comparando com os censos anteriores, o desse ano, né, esse censo mais recente deve estar aí em 15 a 20 milhões de surdos. Hoje em dia é muito mais fácil encontrar com um surdo do que você encontrar com um estrangeiro aqui no Brasil. Tantos surdos que tem aqui. E por isso, você saber realmente como interpretar é um diferencial gigantesco, é um diferencial, porque isso vai aprimorar mais a sua comunicação no dia a dia. Afinal de contas, quando você está se desenvolvendo mais essa prática de interpretação, você compreende a Libras muito melhor. Tudo fica muito mais prático, tudo fica muito mais fácil de você entender os surdos, mais fácil de você entender como montar as frases, mais fácil você entender tudo da comunicação em Libras com os surdos. Até a sua sinalização melhora também. Mas, para além disso, quando você está preparado para interpretar, você também vai estar preparado para você fazer ainda mais diferença, interpretando e apoiando conversas, até mesmo entre famílias de surdos. Já aconteceu isso comigo infinitas vezes já. Eu estar na casa de um amigo, numa festa, num evento, e de repente até um pai, a mãe, o irmão de um surdo vir pedir para mim para eu passar alguma coisa para ele ali em Libras. Então você passa realmente a estar preparado para fazer a diferença. Já aconteceu de eu ser convidado para ir para um casamento de um amigo surdo, chegar lá e eu acabar interpretando o casamento para ele. Recentemente, eu fui para um chá revelação de uma amiga que estava grávida, um casal que estava grávido, e aí, chegando lá, de supetão assim, eles me pediram para interpretar, porque os familiares deles, ouvintes, não sabiam a Libras. E tinha outros convidados ali, ouvintes, que também não sabiam, então eles me pediram para interpretar. E é sempre muito bom estar preparado para isso. Tem muita gente que quer fazer a diferença também interpretando na sua igreja ou interpretando na sua religião, e isso faz muita diferença. Eu atuei de forma direta interpretando na igreja por mais de 17 anos. E também a Libras, quando você está preparado com a interpretação, você abre e novas portas se abrem profissionalmente para você também. Lá atrás, quando eu comecei a aprender a Libras e a interpretar a Libras na igreja, eu nunca pensei em trabalhar com a Libras. Mas no dia a dia, tendo mais contato com os surdos, eu percebi que uma forma gigantesca de fazer diferença no dia a dia dos surdos é atuando profissionalmente como intérprete também. Então, o fato de você se preparar para atuar voluntariamente não anula o fato de você poder fazer diferença como profissional. E vice-versa, uma coisa chama a outra. Então você pode atuar profissionalmente, você pode atuar voluntariamente e fazer a diferença nos mais diversos espaços. Agora, a nível profissional, são tantas e tantas oportunidades que estão surgindo cada vez mais de quando você está preparado, você pode pegar uma dessas vagas atuais como intérprete de Libras. Você pode, porque os intérpretes atuais não dão conta. Gente, são milhões e milhões de surdos em nosso país. Então, óbvio, os intérpretes atuais não dão conta de toda essa demanda. E mais do que isso, o surdo está se expandindo cada vez mais. E é por isso que surgem muitas novas vagas. E eu fiz uma listinha pequena aqui, tá? A gente poderia ficar horas só falando sobre as novas possibilidades de atuação como intérprete. No atendimento em bancos, empresa de telefonia, empresa de telefone celular e de companhias de internet também, tá com uma demanda muito grande em lojas.
que aquele atendimento de serviço de atendimento ao consumidor, que está tudo disponível só em português, que tem muitas lojas, muitas empresas que ainda não têm o atendimento em Libras, mas isso é uma obrigação legal. Intérprete em indústrias, no atendimento e também na preparação de funcionários e equipes em lojas, shoppings, supermercados, redes atacadistas, salão de beleza, padaria, farmácia, clínica, órgãos públicos, central de Libras, central de atendimento aos surdos. E olha, a gente poderia ficar horas e horas e horas. A acessibilidade, a inclusão é o futuro. Se você tem acompanhado realmente a área da Libras, você já percebeu que lá atrás tudo era muito informal, tudo muito informal. Quem ia lá interpretar para o surdo sempre era um familiar, sempre era o irmão, o pai, a mãe que ia lá e interpretava os atendimentos, na escola, inclusive. Mas isso foi mudando. Então, em 2002, com o reconhecimento da Libras como língua, esse cenário foi se expandindo cada vez mais. E hoje, depois de todos esses anos já do reconhecimento da Libras como língua, os avanços estão crescendo cada vez mais. Não dá para ficar ignorando o tamanho do progresso que está acontecendo hoje no Brasil na área da inclusão, em especial das pessoas surdas. São avanços gigantescos que estão acontecendo. E justamente por isso, essas novas demandas aqui vão crescendo cada vez mais. Esses dias mesmo, eu estava assistindo um filme e aí eu fui, acabei apertando errado o controle remoto no controle da TV, e aí eu mudei, e aí foi para a TV aberta, em uma rede aberta que geralmente só fala de implante coclear, só fala do surdo oralizado. De repente, estava mostrando em rede nacional, uma garota surda de uma cidade do interior que ama dança, aquela dança, fugiu agora o nome, mas aquele tipo de é um tipo de dança com tipo uma coreografia com música que geralmente tem nas Olimpíadas. E essa garota estava fazendo as apresentações, é uma garota de 10 anos, talvez muitos de vocês, inclusive, tenham visto isso, e a intérprete fazendo interpretação, explicando tudo o que estava acontecendo ali. E esse grande diferencial, a professora de dança fez algumas adaptações para aquela aluna ali poder acompanhar mais a turma. É uma menina de 10 anos, fluente em Libras, com intérprete de Libras na escola, participando das atividades. Foi muito emocionante para mim, porque é algo que assim, eu realmente não esperava. Tem emissoras de TV que só falam de implante coclear até hoje, de reabilitação do surdo. Mas, de repente, uma emissora dessas começar em rede nacional, mostrando uma garota surda sinalizando em Libras, mostrando a intérprete sinalizando em Libras. Os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando. E mais do que isso, no final da reportagem, a equipe da seleção brasileira dessa modalidade das Olimpíadas apareceu lá na reportagem, sinalizando algumas frases em Libras, homenageando essa garota surda, e fizeram autógrafos, né, numa faixa e enviaram para ela. Então, percebam o nível de avanço, de progresso que está acontecendo no nosso país. Agora, mais do que isso, se você parar para observar, cada vez mais aparecem mais e mais propagandas na televisão com intérprete de Libras, de empresas que antes só atendiam pessoas ouvintes. Até mesmo bancos agora já fazem propagandas, às vezes, totalmente em Libras, algo que geralmente a gente via só em propaganda política. Gente, tudo isso é só o começo. Então, quem hoje se prepara, quem hoje está preparado, e vocês que estão aqui nessa nova turma do treinamento interno para intérprete de Libras, vocês estão preparando-se melhor para aproveitar ainda mais essas novas oportunidades. É um diferencial gigantesco, gigantesco. E ó, lá atrás, quando eu comecei a aprender a interpretar, na verdade, eu fui descobrindo como interpretar, né, lá no meu começo, tinham poucas pessoas que realmente estavam preparadas.
E por mais que já tenham muitos novos profissionais na área, se você for comparar com a demanda real de surdos hoje, ainda falta muitos profissionais. E ó, quem se prepara hoje vai ter oportunidade, ter esse diferencial de ocupar as melhores vagas, de fazer a real diferença. E ó, quando eu falo de ocupar as melhores vagas, muita gente fica pensando que isso é só do ponto de vista salarial. Não, na verdade, a questão de remuneração na área de Libras é uma consequência. Porque o intérprete de Libras é um profissional hoje que tem uma alta. Pronto. Ele tem uma alta demanda hoje, altíssima demanda de profissionais, mas poucos preparados. Então, quem está preparado tem a oportunidade de ter as melhores remunerações, de fazer outras transições, expandir as suas perspectivas na sua própria família, para realizar outros sonhos que você tem. Então, hoje é o nosso momento. Lá nos Estados Unidos, a língua americana de sinais, quem quer ser intérprete de língua americana de sinais, é uma burocracia gigantesca. Gigantesca. Para você interpretar na escola é uma formação totalmente específica, para interpretar numa universidade é outra formação específica, para você poder interpretar atendimentos médicos é outro tipo de especialidade que você tem que ter como intérprete. Na Inglaterra também acontece da mesma forma, e o Brasil tem ainda essa possibilidade de abertura. Por quê? Porque existem poucos profissionais realmente preparados. Eu já trabalhei interpretando fixo em escola municipal, acompanhando o aluno surdo da sexta até a oitava série, da seriação antiga, e aí, no contraturno, eu tinha tempo livre. Eu dedicava aos meus estudos, dedicava à faculdade. Depois de um tempo, eu já tinha concluído a faculdade, eu já tinha esse tempo livre. Eu comecei a ser chamado para interpretar eventos, palestras, às vezes interpretando 2 ou 3 dias de evento fora, interpretando palestras, inclusive não interpretando sozinho, interpretando com outros intérpretes também, com a equipe que eu tinha selecionado para ir comigo no evento. E olha, nessa época, nem livro publicado eu não tinha. A gente está falando de muito tempo atrás. E naquele momento ali, às vezes, interpretando 2, 3 dias de evento, eu recebia quase que o mesmo valor do que eu estava recebendo para interpretar durante um mês na escola. Percebe? Só que o que eu fazia? Eu pegava as duas coisas. Eu fazia as duas oportunidades. Só que nessa época eu já tinha desenvolvido um passo a passo, um processo para eu conseguir fazer isso. E vocês também vão aprender exatamente como aproveitar essas oportunidades. Agora, eu sei que muitos de vocês que querem realmente se desenvolver cada vez mais como intérpretes, vocês já perceberam que é um desafio a área de interpretação. Não basta você saber fazer os sinais, não basta você saber como é que monta frases em Libras. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Pois é, a hora é agora. E quando você realmente se desenvolve, e para você se desenvolver, para você superar esses desafios, você precisa perceber que é fundamental você desenvolver uma conexão emocional realmente para você interpretar com clareza, você desenvolver mais sensibilidade cultural, ter uma compreensão ainda mais profunda da Libras, dominar o passo a passo, e isso vai além dos sinais. É você realmente captar as emoções daquilo que você está interpretando, percebe? É você captar o contexto cultural. E o contexto cultural do português para você passar para Libras e da Libras para você passar para o português. E hoje eu vou revelar os bastidores daquilo que funciona hoje. Para você captar, para você ir além dos sinais, para você poder captar o objetivo e o real significado da mensagem. Eu vejo muita gente hoje em dia ainda interpretando, e aí a pessoa fica lá preocupada, qual que é o sinal para essa palavra? Como é que eu faço essa frase?
e você fica lá neurado assim, como é que eu vou juntar isso aqui e tal? Libras não funciona assim. Liberte-se disso. Libras não funciona palavra por palavra, sinal por sinal. Aquele negócio fica preocupado. Sujeito, verbo, objeto, SVO, objeto, sujeito, verbo. Gente, isso aí tudo é balela. É importante saber isso? É importante, mas é isso que vai fazer a diferença real para você poder saber realmente interpretar para Libras, saber realmente interpretar para o português, a versão voz? Não. Essas teorias acabam se tornando teorias furadas. Por quê? Muitas dessas pessoas que divulgam e que ficam explicando essas coisas nas faculdades, nas universidades, nas pós-graduações, são pessoas que às vezes falam de como interpretar a Libras, mas nunca atuaram como intérprete. Nunca. Eu já vi pessoas explicando como é que interpreta e tal, que nem Libras sabe direito. Pessoas que falam contra o português sinalizado, contra ficar usando a Libras na estrutura gramatical do português, ou seja, o português sinalizado, mas na hora que vai lá interpretar o hino nacional, faz a interpretação palavra por palavra. Começa lá, ouviram, tipo, não faz sentido. Libras é uma outra língua, é uma outra cultura. E é por isso que é vital você captar realmente o objetivo, o significado da mensagem e entender realmente quais são os bastidores da interpretação. Esse ano já vão completar mais de 24 anos que eu estou na área da Libras. Mais de 24 anos de contato direto com os surdos. Esse ano eu e Raquel já vamos completar 14 anos de casados. Para e pensa comigo, eu vivo 24 horas por dia imerso na Libras, imerso na cultura surda, sempre analisando, sempre percebendo novas nuances. Esses dias, eu fui jogar vôlei, né, com os amigos nossos aqui em Aracaju, e a maioria deles surdos. E aí terminamos o vôlei, chamaram para poder ir no açaí, eu fui lá no açaí com eles, e aí, conversando lá e tal, uma surda que era nova no grupo foi e me perguntou o meu nome, meu sinal, eu me apresentei, e ela falou assim: é, Você ficou surdo com que idade? Aí eu falei assim: Não, não sou surdo, não, sou ouvinte. Aí ela falou assim: Nossa, mas eu vi você lá sinalizando no vôlei e você aqui com a gente conversando aqui, eu achei que você fosse surdo. Aí eu falei assim: Não, eu sou ouvinte. Eu sou intérprete há muitos anos, dou aula, mentoro várias pessoas também para se tornarem intérpretes de Libras, tenho vários programas de acompanhamento e tudo mais. E por que ela achou que eu fosse surdo? Justamente por estar tão imerso na língua e na cultura surda, a minha sinalização, a minha forma de ver essa área traz um nível de profundidade ainda maior. E é justamente aí que está a grande possibilidade de mostrar para vocês esses bastidores, de como você também pode captar o objetivo, o significado da mensagem, sempre atento ao seu público-alvo, quer seja surdos ou ouvintes ali, e sempre identificar também que existem sempre público-alvo direto, público-alvo indireto. Vocês vão entender realmente aquilo que funciona hoje no treinamento interno para intérpretes de Libras. E é por isso que é tão vital que, na sua prática, você vá além dos sinais, para que com fluidez você realmente possa se desenvolver ainda mais. Você possa realmente desenvolver essa leveza para transmitir em Libras aquilo que você realmente quer desenvolver, aquilo que você realmente quer avançar cada vez mais na sua prática. E por isso, eu sei que muitos de vocês querem saber realmente na prática como interpretar, como se desenvolver, como passar a mensagem para Libras. E tudo que vocês estão vendo aqui hoje, tudo que vocês vão ver lá dentro do treinamento interno para intérprete de Libras é realmente aquilo que funciona hoje, é o conhecimento atualizado. Mas eu sei que muitos de vocês, embora já tenham até se inscrito, estejam lá, já tenham até começado já a acessar as aulas, talvez estejam perguntando: Madison, por que cargas d'água que esse método que você desenvolveu se chama treinamento interno para intérpretes de Libras? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que
mais do que explicar, é melhor mostrar, e aí vocês vão entender realmente, na prática, mais sobre esses bastidores aqui, ó. E aí, a gente já vai entrar na parte prática daqui a pouco aqui também. Aqui, pronto. Aqui, ó. Esse aqui é a tela lá dentro, né, do treinamento interno para intérpretes de Libras. Aqui são as aulas do módulo 1, tem módulo 2, módulo 3 aqui. Tá vendo? Aqui as aulas. Ó, essa aula aqui, por exemplo, você vai ver aqui na prática. Só tirar o áudio aqui para não confundir a gente aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa daqui é a Luana. Eu vou te mostrar aqui também, em outros vídeos, esse daqui é do módulo 1. Vendo aqui, ó, essa aqui é a Luana. A Luana foi a primeira intérprete aqui da Universidade da Libras. Esse exato momento aqui, eu estava treinando ela para atuar como intérprete. Ela, nesse momento aqui, já sabia Libras, mas ela falou assim, Max, eu quero me aprofundar ainda mais na Libras e eu quero aprender com você como que interpreta. A gente tinha contratado ela para suporte, mas a gente estava com uma demanda também para interpretar nossos conteúdos para Libras e tudo mais. E nesse exato momento aqui, eu estava treinando ela. E esse treinamento que eu desenvolvi, óbvio, eu gravei ele, eu filmei, documentei todo o treinamento que eu dei para ela, em cada um desses módulos aqui. Por quê? Justamente para eu poder treinar outras pessoas, aqui já é o módulo 2, que viessem a trabalhar com a gente, tanto interpretando, né, eventos e outras formas que a gente trabalha, quanto também podendo interpretar nossos conteúdos ou mesmo desenvolver outros projetos, como os projetos de pesquisa, de dicionário, que a gente está desenvolvendo também. E aí, qual que é o grande lance? Muita gente hoje, quando me vê falando do treinamento interno para intérpretes, acha que é alguma coisa até presencial, mas não é. O que acontece? Esse treinamento foi desenvolvido especificamente para capacitar o nosso time, para capacitar a nossa equipe, percebe? E quando eu fiz isso, eu revelei exatamente os bastidores. Todos esses bastidores foram documentados, passo a passo a passo, percebe? Todos esses bastidores. E o treinamento interno para intérpretes, ele, até pouco tempo atrás, somente o meu time tinha acesso. E várias pessoas do meu time já estudaram ele várias e várias e várias vezes e continuam se aprofundando cada vez mais. Esses dias, inclusive, meu time começou a mapear realmente o conteúdo de cada aula. E eu mesmo me impressionei com o nível de profundidade que eu revelei nesse treinamento. Mas por que eu revelei com tanta profundidade esse treinamento? A grande verdade é que a minha intenção, desde o começo do treinamento, era de realmente eu, entre aspas, né, criar clones meus, na verdade, transmitir para. Tipo assim, é impossível que eu, Madison, sozinho, consiga interpretar para os surdos em todos os contextos, em todas as demandas que são necessárias na sociedade hoje. Então, eu já tinha entendido que era necessário ter mais pessoas. E por isso, eu fiz como que um download do meu cérebro, baixei as informações de como que eu interpreto, os bastidores, o passo a passo, para realmente transmitir para a minha equipe como interpretar para Libras, como interpretar para o português. E nesses dias, na hora que eu estava refletindo sobre isso aqui, eu mesmo fiquei surpreso. Eu reuni com o meu time para falar sobre isso, porque a gente foi documentando exatamente cada aula daquilo que eu fui transmitindo ali. E é por isso, e não por acaso, que logo, deixa eu ver se é isso daqui, aqui, ó, logo o que aconteceu foi, a Luana já estava interpretando. Esse daqui é a Luana interpretando, ainda bem no começo, uma das primeiras interpretações que ela fez. Ela estava interpretando aqui para Libras, a fábula aquela história, aquele conto dos três porquinhos, e depois ela fez a interpretação disso para o português.
Então, vou até colocar um trechinho aqui, para vocês verem um trechinho aqui, ó. Estão aqui e deixa eu aqui trançar. Vou trançando, fazendo minha casinha de palha. E essa casa aqui vai ser muito especial. A minha casinha de palha já está aqui toda pronta, as palhas do teto. Terminei. Minha casinha já está pronta. Minha casinha de palha. O porteiro. Ali é uma casa de pá. Essa foi uma das primeiras interpretações que ela fez. E aí, para além disso, ela interpretando aqui. Então, aqui ela já fazendo interpretação de outros conteúdos nossos. Aqui a gente pegou um trechinho do treinamento interno e ela mesma interpretou. A gente publicou esse trechinho aqui nas redes sociais. Porque você é o canal de comunicação. Percebe? Você é um canal. O que esse gráfico aí quer dizer? São muitos e muitos conteúdos. Agora, ó. Teve uma época que alguns alunos nossos tiveram acesso a esse treinamento, a esse exato passo a passo. E olha o resultado disso. Esse daqui, por exemplo, é o John Clayton. Ele está interpretando aqui uma música de Elis Regina para Libras, seguindo o exato passo a passo. O exato passo a passo. Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não... Isso significa que não foi sorte da Luana. Foi seguindo o passo a passo, o exato passo a passo que vocês vão ter acesso lá dentro do treinamento interno para intérprete de Libras. Tem um vídeo aqui também de interpretação de uma fábula para Libras, feita pelo Tiago Israel, seguindo esses exatos passos, o exato passo a passo do método. Percebe? Método. E aí que entra justamente o que vocês vão aprender aqui dentro do treinamento interno para intérpretes de Libras. Olha, a maioria das pessoas não consegue... faltou eu mostrar para vocês aqui um vídeo. Espera aí, esse daqui é muito legal. Aqui, a gente filmou os bastidores da Luana interpretando para o português a sinalização de um dos nossos professores, Maurício. Eu vou pular aqui para vocês verem um trechinho aqui, olha. Aí o senhor vai e faz tudo o que ele falou. Tá bom. Só para contextualizar vocês, eu pulei aqui um pedaço do vídeo, mas essa sinalização que o Maurício está fazendo aqui, ele está interpretando um velhinho, um senhor de idade. E é por isso que a Luana caracterizou, inclusive, a voz aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, aqui a foto. Uma saudade. Te amo, minha velhinha. Vá, fique à vontade. Vai praticar exercício, vai ser muito bom pro seu coração, pra sua saúde. Se você ficar em casa, vai ser ruim, você vai morrer, vai ficar depressivo. Vá se animar, vai malhar, se exercitar, correr, vai ser muito bom pro seu coração. Sua saúde vai... Vocês perceberam, gente, a fluidez como ela está interpretando isso no português? Muitos intérpretes não conseguem fazer isso, nem mesmo com anos e anos de experiência. Não consegue. Aquela interpretação lá, o velhinho foi, enfim, interpretando tudo quase que sinal por sinal, palavra por palavra. E esse tipo de sinalização dele aqui é uma sinalização muito difícil de interpretar, porque ela tem muitos classificadores. Ou seja, ele não está usando só sinais da Libras, ele está usando descrições visuais das coisas. Observa que eu vou diminuir aqui o volume para vocês observarem a sinalização que ele está usando. Percebe? São classificadores. Mas olha a interpretação. Vou lá. E se aproximando do avião, e aproxima o rapaz. Maurício, eu quero entrar nesse avião para paraquedas. Não, o senhor não pode. O senhor é idoso, não pode. Por que ele tá aqui? E o médico mandou. Tô vendo aqui, deixa eu ver. O médico dizendo que o senhor precisa fazer exercício, né?
precisa citar, é bom para sua saúde, para sua mente, certo? E o médico está dizendo, autorizando isso. Para muitas pessoas hoje, interpretar um vídeo assim, interpretar uma sinalização assim seria um pesadelo. Um verdadeiro pesadelo. Por quê? É realmente desafiador. E aqui tem a questão cômica ainda do vídeo, que vocês perceberam que é um vídeo cômico, né? O velhinho, ele estava muito para baixo e tal, e o médico receitou para ele que ele deveria fazer mais atividades físicas. E ele resolveu que ele queria justamente pular de paraquedas. Imagina! Imagina, é muito legal essa história aqui. E a Luana fez a interpretação disso aqui completo para o português. Porque seguindo o exato passo a passo que vocês vão ter acesso lá dentro do treinamento interno para intérpretes. E ó, qual que é a grande questão? A grande questão é justamente isso aqui, ó. Como interpretar? Como interpretar? Qual que é realmente o segredo? A grande questão sobre interpretar é que interpretar só funciona realmente se você estiver fazendo passo a passo. E é aqui que está o segredo da interpretação. Muita gente acha que interpretar, você vai lá e é tudo de uma vez, mas não é. O segredo é organizar isso em fases. Organizar isso em um passo a passo claro. E são 3 fases, basicamente, a interpretação. A primeira delas é a preparação, a segunda é o ambiente em si de interpretação, e então vem a fase da interpretação cultural. Na preparação, você vai se desenvolver mais na preparação na Libras, é fundamental você desenvolver mais na preparação na interpretação, e na interpretação o preparo também emocional. E dentro do treinamento interno, vocês vão ver o exato passo a passo de como se preparar em cada uma dessas 3 áreas. Para você realmente dominar o passo a passo, entender realmente a Libras, entender essas nuances culturais da Libras, as nuances culturais do português e como estruturar, como passar realmente essa comunicação de forma clara. Exatamente os bastidores de como eu me preparo no dia a dia quando eu preciso de interpretar alguma coisa. Hoje mesmo eu estava acompanhando a Raquel num atendimento médico e então na hora de fazer um determinado exame eu fui interpretar inclusive termos bem complexos. E naquele momento ali, mesmo sem saber exatamente aqueles termos, eu tive ali algumas frações de segundos ou poucos minutos para me preparar, para eu saber exatamente o que e como passar aquilo ali para Libras. E dentro do treinamento interno, vocês vão descobrir como fazer esse tipo de preparação, mesmo que seja assim, de supetão. Você chegou lá e tal, e te chamaram para interpretar. Na escola, em faculdade, às vezes acontece muito disso também. Mais do que isso, como lidar com o ambiente de interpretação. No ambiente de interpretação, lá dentro do passo a passo do método, vocês vão descobrir, vocês vão vivenciar, primeiramente, o quem você está interpretando, o onde vocês vão estar interpretando e cada um dos passos disso. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Vocês podem continuar me enviando as perguntas aqui, que daqui a pouquinho eu já vou responder mais perguntas aqui. Viu? Ó, vocês vão entender também no passo a passo do método como que você vai fazer a análise geral. E essa fase da análise geral aqui é justamente aquilo que, quando você chega no ambiente, o que você tem que realmente captar ali, para você poder realmente passar isso para Libras com mais clareza. Passar para Libras realmente com uma clareza que o surdo, de qualquer faixa etária que você estiver atuando naquele ambiente ali, consiga te compreender. Para que você consiga compreender as entrelinhas da comunicação e não somente as palavras daquilo que está sendo falado ali. E mais do que isso, como você realmente fazer o mapeamento ali do seu público-alvo. E aí, claro, tem situações em que você já sabe, já conhece as pessoas, mas a maioria das vezes você não conhece o seu público-alvo. É a primeira vez. Já aconteceu inúmeras vezes de eu interpretar audiência judicial, de eu interpretar atendimento médico, de eu interpretar atendimento online.
de interpretar eventos em que, de repente, a maioria dos surdos que estavam ali eu não conhecia. Órgãos públicos, interpretar eventos de órgãos públicos, eventos governamentais também. E aqui, na fase de você entender sobre esse ambiente de interpretação, lá dentro do método, dentro do passo a passo, você vai ver o exato passo a passo que eu sigo, que eu desenvolvi, que eu validei, aplicável a cada um dos contextos e situações de interpretação. Quer seja uma interpretação mais informal, um ambiente familiar, um ambiente informal ali com surdos, quer seja um ambiente mais formal, como uma audiência, na faculdade, na escola, na igreja, na sua religião ou em muitos outros contextos. E aí entra justamente isso mesmo, Paulo. Isso mesmo. O Paulo perguntou aqui, né, se o que eu vou compartilhar lá dentro do método, né, dos bastidores realmente, é aplicável para a interpretação em sala de aula, em cursos profissionalizantes para surdos. E sim, totalmente aplicável, totalmente aplicável. Inclusive, eu já interpretei também cursos profissionalizantes para surdos, atuei como intérprete de um curso de técnico em redes de computadores, uma coisa muito específica. E então vem a etapa da interpretação cultural. A interpretação cultural, lá dentro do método, vocês vão ver que ela passa por 6 etapas, por 6 fases diferentes. Por 6 fases diferentes. E a primeira fase é justamente quando você recebe a mensagem. E aqui vocês vão ver lá dentro uma série de técnicas passo a passo de como você deve se posicionar de forma estratégica para receber a mensagem. Mas receber a mensagem não é apenas a questão de você ouvir aquilo que está sendo falado, ou de você ver aquilo que está sendo falado. Receber a mensagem traz também a nuance de você captar as entrelinhas dessa mensagem que você está fazendo. A Luana perguntou aqui, você sabe algum sinal para expressar graça em Libras? Luana, sim. Inclusive, essa foi uma pergunta que a sua xará Luana me fez durante o treinamento também. Para me ajudar a interpretar na igreja. Lá dentro do treinamento interno, Luana, você vai perceber o seguinte, que as técnicas que eu ensino, que eu revelei passo a passo, de como fazer a interpretação, você vai entender justamente os bastidores de como você decidir, de como você entender aquilo, a mensagem que você está ouvindo e como passar isso para Libras. Porque, por exemplo, graça. Graça pode significar algo que é engraçado. Graça pode significar o auxílio, a ajuda de alguém. Graça pode significar o nome de alguém, quando alguém pergunta, por exemplo, qual é a sua graça? Graça pode significar a graça como um sentido de um favor imerecido de Deus e tantos outros contextos, percebe? Então, muito mais do que você saber um sinal, é vital você saber realmente como entender isso dentro de um contexto. Porque é aqui no contexto, na hora que você capta a mensagem, que você realmente vai entender como passar isso para os surdos. Quais sinais você vai utilizar? A Simone perguntou, professor, o que são escolhas tradutórias? Ouvi esse termo em uma aula do caso Diamantina. Pois escolhas tradutórias, elas passam pelo seguinte. Quando você está interpretando, Simone, quando você vai interpretar, aquilo que você vai interpretar, a mensagem fonte, tem muitas formas diferentes de você interpretar a mesma coisa. Então não existe só um jeito de interpretar, existem vários. Só que você tem que adequar a sua interpretação àquele momento em que você está interpretando. Você tem que adequar ele à mensagem que você recebeu, ao público-alvo. Você tem que adequar ele ao ambiente, à faixa etária do público-alvo, ao nível linguístico desse público. Você tem que adequar ele ao contexto que você vai interpretar e a muitas e muitas outras nuances que você vai ver lá dentro do método, o passo a passo para isso. E cada uma dessas formas é justamente a questão de
você entender como escolher a forma de fazer a interpretação. Como escolher a forma de compreender essas nuances. Compreender justamente essas possibilidades que a Libras tem, possibilidades de comunicação, possibilidades de interpretação, possibilidades de compreender todos esses detalhes da comunicação. Então, quando você vai captando esses detalhes e essas nuances que a Libras tem, você vai ver lá dentro os bastidores de como fazer isso, você fica mais consciente de que todo o processo de interpretação são escolhas. Então, aquilo que você vai interpretar, o como você vai interpretar são escolhas. Isso são as escolhas tradutórias. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Estão conseguindo me acompanhar? Paulo falou ok. Márcio ok. Sim, dá para, usando esses exatos princípios, você vai interpretar músicas também. Exatamente. Dá para interpretar o texto bíblico para Libras, dá sim, o mesmo passo a passo. Lá dentro eu vou dar exemplos também. Madison, eu quero interpretar em escolas. Esse passo a passo que você ensinou é aplicável também para interpretar em escolas? Sim. Paulo, totalmente aplicável, tanto para escolas quanto para qualquer tipo de situação que você vai interpretar. Na verdade, lá dentro do treinamento, vocês vão perceber que, embora o meu objetivo inicial fosse capacitar a Luana para interpretar os nossos conteúdos, eu já estava também preparando ela para interpretar em outros lugares, em outros tipos de eventos, que eu já sabia que mais pessoas iam demandar isso. Inclusive, depois, a Luana acabou interpretando até mesmo formatura em faculdade, eventos na igreja, entende? E muitas outras coisas, atendimentos também, que ela passou a fazer como psicóloga, consultas pela profissão dela. Então, tudo que você vai ver eu orientando ali no método, você vai ver que eu vou dando os direcionamentos. Olha, se você estivesse interpretando na área jurídica, teria que tomar esse cuidado. Mas na escola, geralmente seria nessa linha. No ambiente educacional geral, seria dessa forma. Na igreja, seria essa nuance. Se fosse um atendimento médico, seria essa nuance aqui. Então, eu vou adaptando e flexibilizando isso justamente para mostrar mais sobre esses bastidores, com os exemplos, a prática. Nesse curso você fala sobre tradução simultânea? Sim, Simone, sim. Justamente porque, perceba o seguinte, existem várias formas diferentes de interpretação. No momento simultâneo, no momento consecutivo, a tradução é feita no ambiente comunitário, a tradução é feita no ambiente jurídico, mas, para além disso, na maior parte das vezes, a interpretação acontece de forma simultânea. Você está ouvindo a mensagem e você vai passar aquilo ali para Libras. Ou você está vendo a sinalização do surdo, como no caso da Luana, vendo o vídeo ali, que eu mostrei, e você vai passar isso aí para o português. Então, aqui, aplicando esse passo a passo, o John, que eu mostrei antes, passou na banca avaliativa para trabalhar como intérprete, hoje em dia atua como intérprete educacional. A Andresa atua como intérprete em cursos técnicos da área de informática também. A Luana foi convidada, né, para interpretar a formatura na Universidade do Estado e nesses atendimentos psicológicos que ela passou a fazer também, e com resultados impressionantes. Por quê? Por causa desse passo a passo. Essas nuances aqui, olha, aqui no processo de interpretação, quando você está fazendo interpretação simultânea ou interpretação consecutiva, você vai passar por cada um desses momentos aqui, por cada uma dessas etapas. Você vai receber a mensagem, você vai reter ela na sua mente, você vai analisar essa mensagem que você recebeu, você vai compor a mensagem em Libras, percebe? Você vai entender justamente essas nuances de
como realmente passar essa mensagem, essa comunicação para Libras. E também como monitorar esse processo interno de interpretação. Como assim processo interno, Marcos? Quando você está interpretando, acontece um processo interno dentro da sua mente e outro processo externo, que é aquilo que você realmente está sinalizando ou aquilo que você está falando. E durante todo o fluxo de interpretação, é necessário que você consiga monitorar isso. Monitorar aquilo que você já passou para Libras, monitorar aquilo que você já passou para português, monitorar se você realmente está interpretando com clareza. Cada uma dessas 6 etapas aqui, elas acontecem de forma simultânea na sua mente. Então, enquanto está recebendo a mensagem, você está analisando o trecho que você já tinha recebido antes. Você já está compondo a mensagem em Libras do outro trecho que você tinha analisado antes. Então, é um processo fluido. E, gente, quando eu falo assim, algumas pessoas olham e falam assim, Madison, eu não imaginava que acontecia tanta coisa assim. Mas vocês não têm noção como que interpretar é uma experiência prazerosa, uma experiência imersiva. Interpretar é uma experiência muito legal, gente, vocês vão amar. É uma coisa assim de outro mundo, parece, sabe? Porque a interpretação, ela mudou por completo a minha forma de ver a vida. Mudou por completo a forma como eu consumo todas as coisas no dia a dia. Então, quando eu estou com a Raquel no evento, em algum ambiente, ou mesmo com nossos amigos, ou mesmo interpretando, né, nesses mais diversos contextos que eu já interpretei, sempre tem algo novo que você acaba aprendendo, uma nuance nova da Libras que você acaba percebendo só de você estar interpretando. Então já aconteceu muitas vezes de eu estar interpretando e me aprofundar ainda mais na Libras, porque naquele momento ali eu tinha que refletir algumas coisas. Então a mente ela vai trazendo novas combinações. Então, até hoje, eu não me aguento, porque eu vou interpretar alguma coisa, como aconteceu hoje nessa consulta de Raquel, e eu percebo novas nuances da Libras, sabe? Então, é algo assim totalmente apaixonante. Você vai se aprofundando cada vez mais na Libras, você vai se aprofundando cada vez mais na interpretação. Nessas viagens que já fiz, né, convidado para poder interpretar em vários ambientes, eventos de universidade, em estado, em tantos lugares, a oportunidade que eu tive de conhecer muitos lugares. Já aconteceu, por exemplo, de eu interpretar reuniões em empresas fechadas, em empresas que só funcionários conseguiam acessar os bastidores da empresa. E eu lá interpretando os bastidores, percebe? Então, imagina o nível de acesso de interpretar reuniões em eventos, reuniões do órgão público em que eu coordenava, outros eventos em que eu fui contratado também para poder interpretar, nos mais diversos contextos. E isso abriu a possibilidade de conhecer novas pessoas. E sempre novas outras possibilidades foram se abrindo para mim justamente por eu estar preparado, por eu saber como fazer esse passo a passo, por eu saber organizar essas informações na minha mente e na minha sinalização. E também conhecendo novas pessoas, isso foi abrindo novas portas para mim. É uma experiência muito rica, uma rede realmente de network que vai se expandindo e se abrindo cada vez mais. E nesse processo, lá no método, no passo a passo, eu vou aprofundar com vocês em cada um desses níveis aqui, como eu mostrei antes. Vou mostrar aqui novamente, para vocês perceberem as nuances aqui. Aqui, ó. Então, aqui, quando vocês entrarem lá, vou colocar aqui no módulo 1. Quando vocês entrarem lá no método, vocês vão perceber aqui, ó, como fazer um mergulho cultural na Libras, como que funciona a interpretação da Libras, tanto da parte teórica, mas principalmente da prática eficiente, a Libras e a psicologia para você entender realmente a mente e a alma dos surdos. Por quê? Muita gente olha para Libras e acha que basta você saber fazer os sinais, basta você saber montar as frases, mas não é assim que funciona. Você tem que realmente entender como que o surdo pensa, qual que é essa alma da cultura surda, a alma da comunicação com surdos. Estou desvendando os segredos da interpretação, as técnicas, os desafios,
A excelência da interpretação na Libras, né, dominando o conteúdo e o contexto, como analisar isso na prática. A adaptabilidade, a clareza, porque sempre você vai precisar se adaptar durante o fluxo de interpretação. A Libras na prática, né, as estratégias para fluência e para comunicação. O intérprete em ação, né, os desafios que surgem no cotidiano e como você lidar com cada um desses desafios. Dominando a velocidade da comunicação, então tem situações que tem que interpretar de forma mais devagar, outras às vezes vai ter que interpretar de uma forma mais direta, com mais intensidade, então você tem que dosar as duas coisas. Eu mostro como fazer isso de forma ágil. A escolha da vestimenta para você poder interpretar para cada tipo de situação e cada tipo de contexto. A Libras em contexto, para você navegar realmente pelas nuances da interpretação. Compreendendo as diversidades culturais da interpretação da Libras, como interpretar a Libras em contextos complexos. Gente, isso aqui é o que funciona hoje. As estratégias realmente de interpretação avançada. A Libras e o português, como que realmente se posicionar com essa ponte de comunicação. A maestria visual em Libras, a técnica da interpretação dinâmica e precisa. A Libras em profundidade, as técnicas avançadas, a ética na interpretação. Ou seja, é exatamente o passo a passo. Já no módulo 2, é o aprofundamento e as estratégias na prática de interpretação de Libras. Então, vocês vão entender mais sobre como que funciona, vão aprofundar mais na estrutura real, única e linda que a Libras tem. Fazer a imersão em Libras, né, essa arte de se comunicar usando o seu espaço de sinalização de forma organizada, de forma clara, que o surdo realmente entenda a comunicação e que fique fácil de você lembrar aquilo que você já tinha sinalizado antes. Porque não adianta você só sinalizar e depois lá na frente você esquece. Você se perde naquilo ali e não consegue continuar a comunicação. Como que funciona essa linguagem visual na Libras? Então a gente vai falar um pouco também, em muitos aspectos aqui, sobre alguns aspectos, sobre detalhes e bastidores da linguística da Libras. Como que a Libras realmente funciona. Os fonemas, os morfemas, e como juntar tudo isso aí realmente na tradução para você fazer a sua sinalização de forma organizada e prática. E ó, eu sei que muitos de vocês não sabem patavinas de nada da área da linguística da Libras, mas fica tranquilo porque a Luana também não sabia. Ela tinha formação como psicóloga, então óbvio que ela não sabia nada de linguística nessa época. E ela foi aprendendo justamente o passo a passo. Vocês vão entender também como funciona o equilíbrio na interpretação, a neutralidade e a ética do intérprete. Até que ponto você vai, como você dosar realmente as coisas ali. Então, diversos campos, vários contextos diferentes, a questão cultural, vocês vão ver também, estratégias para tradução contextual, isso aqui é muito, muito, muito poderoso. Quando eu consegui realmente validar a aplicação dessa técnica aqui no dia a dia, e eu fui testando, experimentando isso aqui em vários outros contextos, se torna algo muito poderoso e faz com que, mesmo a interpretação envolvendo muitas áreas diferentes do cérebro, você tendo que compreender a mensagem, está atento a muitas coisas, você vai perceber que na hora que você vai aplicando o passo a passo, o fluxo vai se tornando leve, prazeroso realmente. Se você vai captar como adaptar realmente a Libras, o português, como fazer a interpretação estratégica para Libras, né? Adaptação, as técnicas de adaptação, de antecipação, quando usar elas, dominando a interpretação, né? Você vai entender mais profundamente o que é ser fiel na interpretação e como realmente ser fiel, que não tem nada a ver com o que geralmente a gente vê aí nas redes sociais. A pessoa indo lá e fazendo interpretação, palavra por palavra, sinal por sinal. Fidelidade de interpretação não tem nada a ver com isso. E aqui você vai entender realmente até onde vai a adaptação e como fazer essa adaptação. E também você vai entender melhor como cruzar essas culturas, a adequação e a compreensão na interpretação da Libras. E, ó, tudo isso aí foi o módulo 1, módulo 2. Já no módulo 3, a gente vai ver
como desvendar realmente o coração da mensagem, para você entender realmente mesmo aquilo que foi dito sem usar palavras, ou seja, as entrelinhas realmente daquilo que foi falado ali. E, mais do que isso, você vai entender realmente como fazer a interpretação dinâmica em Libras, da expressão à tradução. E ó, vocês já perceberam aqui que é profundo, é totalmente passo a passo. Percebe? É muito passo a passo. A arte da continuidade do contexto, fluência e fidelidades, técnicas avançadas aqui, escolhas e técnicas, traduzindo sentidos, tradução profunda, revelando as camadas da comunicação, desvendando aqui, né, as técnicas reflexivas para a tradução efetiva, os desafios, superando os desafios da tradução simultânea, quais são as estratégias para você usar em Libras, captando a intenção, técnicas avançadas em interpretação de Libras, fluência, adaptação e possibilidades. E, ó, aqui vocês vão ver, por exemplo, nessa aula aqui, vou tirar o áudio aqui só para não confundir com a minha própria fala. Aqui a gente estava fazendo, aqui está vendo aqui que eu estou com o meu notebook, eu estava fazendo análise com a Luana justamente de vídeos, fazendo análise prática realmente para a interpretação. Então você vai ver exatamente o passo a passo de como ela foi desenvolvendo a interpretação. Você vai entender como fazer as escolhas tradutórias, como fazer as escolhas dos sinais, como fazer as escolhas das palavras no fluxo de interpretação. Mas, para além disso, nessa turma, vocês vão ganhar também como bônus a análise que eu fiz das interpretações que a Luana fez para vós. Ou seja, a coisa mais complicada que tem, que é interpretar da Libras para o português, vocês vão ter a análise passo a passo que eu fui fazendo dela, de muitos e muitos vídeos, analisando, dando feedback, explicando o que era, o que não era, se estava certo, explicando outras possibilidades. Então, todos esses bastidores vocês vão ter acesso aqui nesse treinamento passo a passo, treinamento interno para intérprete de Libras. Vocês vão entender justamente como que, aplicando esses princípios que vocês vão aprender na prática lá dentro do método, vocês vão aí, brincando, economizar mais de 23 anos do que eu fui quebrando a cabeça e eu fui fazendo passo a passo, eu fui desvendando isso. Aqui vocês vão ter acesso ao exato passo a passo que eu desenvolvi para interpretar nesses mais diversos contextos. Como vocês viram aqui, a interpretação de todo o passo a passo. Então, quando eu desenvolvi esse passo a passo, treinamento interno para intérpretes, e recentemente eu parei para poder revisar, mapear realmente o conteúdo, eu falei assim, mais pessoas precisam ter acesso. Gente, isso aqui é o exato material e o exato passo a passo que eu, Madison, precisei lá atrás e não tinha quem me orientasse. Depois, quando eu fui fazer faculdade de Letras Libras, de repente eu estava lá fazendo as aulas, assistindo as aulas, e eu acabava percebendo, olha, isso aqui eu já sei, aquilo ali eu já sei, aquilo ali eu já sei fazer, aquilo ali eu já, sabe? Eu fui percebendo isso, por quê? Porque lá atrás, quando eu não tinha esses materiais, quando eu não sabia como fazer, eu fui desenvolvendo as técnicas, eu fui testando elas no contexto, eu fui testando elas passo a passo. E nesse processo, muitas dessas técnicas que eu fui desenvolvendo, de repente eu cheguei lá na faculdade, algumas delas eram ensinadas lá, só que só teoria. Meus colegas me procuravam nos bastidores para poder mostrar para eles como fazer as atividades que eles estavam aprendendo lá na universidade ainda, e eu já sabia fazer. Quando eu ia dar opinião, quando eu ia compartilhar, comentar alguma coisa na minha turma, quando estava fazendo faculdade de Letras Libras, minha turma, inclusive os meus tutores, paravam para poder observar e entender e aprender mais com aquilo que eu estava compartilhando. Teve uma época que eu estava meio triste, assim, meio para baixo, meio reflexivo na vida, e aí foi um período assim, de introspecção, sabe? Eu acho que todo mundo já passou por isso. E então, num dia, numa aula, assim, na hora do intervalo, uma colega veio para mim e falou assim, Márcio, tem um tempo já assim tal que você não tem dado suas contribuições nos nossos encontros, nas aulas aqui, mas você devia fazer isso mais vezes, sabe? Aí eu falei, por quê? Você nunca percebeu, não? Madison, quando você abre a boca para falar,
todo mundo para te escutar. Até o fulano de tal, o nosso tutor, faz isso. Você nunca percebeu isso, não? E aí eu comecei a observar esses bastidores, o que realmente acontecia. Por quê? Porque as pessoas estão muito mal acostumadas, achando que Libras é só teoria. Então, faculdades, pós-graduações, especializações, universidades, teoria atrás de teoria. E aqui tudo que vocês vão ver é o conhecimento que vem realmente da prática. Vocês vão entender os aspectos teóricos fundamentais, sim, é importante, mas vocês vão ver como colocar isso em prática. E muito em breve, inclusive, vocês vão ter... Lembra que eu falei que meu time estava analisando os conteúdos das aulas e tudo mais? Sabe por que eles estavam analisando? Justamente porque muito em breve vai estar liberado para vocês lá também materiais de apoio para vocês poderem baixar de cada uma das aulas. Ou seja, o treinamento vai continuando sempre estando atualizado. Eu não aprendi a interpretar na faculdade, lá no Letras Libras. Eu já entrei lá sabendo. Acabei descobrindo que aquilo que eu já fazia estava validado. As pessoas foram me procurando. Eu vivo a Libras 24 horas por dia. E é justamente isso que vocês vão vivenciar agora também, lá dentro do treinamento interno para intérprete de Libras. Então, sejam oficialmente muito bem-vindos a essa nova turma. Muito bem-vindos mesmo. E eu sei que muitos de vocês que estão participando aqui hoje, estão participando aqui como convidados. E agora eu quero conversar com você que está participando aqui como convidado e que quer ter acesso também a esses bastidores, que quer participar, que quer se desenvolver, que quer ter acesso ao método completo, ao treinamento interno para intérpretes de Libras. Vou fechar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar do lado de cá. Isso. Então, eu vou explicar como que você também pode participar. Como que você pode participar e ter acesso a esse exato passo a passo. Como vocês viram, o treinamento interno para intérprete de Libras, ele tem 3 módulos. Ele é totalmente passo a passo. Percebe? Vocês vão entender exatamente os bastidores daquilo que realmente funciona para você poder fazer a interpretação. Para você realmente ver a Libras, entender essas nuances, entender realmente essas possibilidades de cada uma das fases. Então, você vai entender como fazer a preparação para a interpretação, quer seja com antecedência, ou quer seja até de supetão mesmo, como aconteceu em tantas vezes na minha vida, você vai entender isso. Você vai entender como captar as nuances do ambiente de interpretação. No ambiente de interpretação. Você vai captar isso. Você vai captar também como fazer uma interpretação viva, que realmente perceba a interpretação viva cultural, realmente fique totalmente claro. Ou seja, tudo o que você vai aprender aqui, como é totalmente passo a passo, você vai sair do zero ou do nível que você está e você vai realmente se tornar intérprete de Libras. Mas eu estou começando agora. Funciona para mim? Funciona. A Luana também estava começando do zero. Na verdade, quando ela me pediu para ensinar para ela como interpretar, ela me falou assim: Madison, realmente tem como aprender como é que interpreta? Porque eu vejo o pessoal interpretando, eu vejo você interpretando aqui para Raquel às vezes, e será que tem como aprender? Eu falei assim, Luana, o segredo está no passo a passo. Fique tranquila que você vai aprender o passo a passo. E é o exato passo a passo que vocês vão aprender lá dentro também. E ó, todo o método, você vai ter acesso ao método completo, totalmente passo a passo. A gente está preparando mais materiais de apoio para você poder baixar as aulas. Logo que estiver disponibilizado, meu time vai avisar por e-mail também.
Vocês vão ter acesso completo ao método por 1 ano, para você ver, rever e se aprofundar ainda mais. Você vai receber o certificado de 70 horas na prática. E mais do que isso, lá dentro também, deixa eu só ver aqui as atualizações que o meu time está mandando aqui, ó, exatamente isso. O reforço aqui, né? De que é todo o processo, passo a passo. Todo o processo, passo a passo. Percebe? Todo o processo, passo a passo. E é justamente isso que você vai captando nesse desenvolvimento aqui. E, ó, quando eu falo que é passo a passo, o que eu quero que vocês realmente captem é que esse passo a passo acontece de 2 formas. Primeiro, a minha explicação do método é passo a passo. Vocês vão vendo ali, inclusive, a Luana, ela tem as dúvidas que qualquer um de vocês poderia ter. Percebe? Então, vocês vão ver que a minha explicação é totalmente passo a passo. Mas mais do que isso, eu vou explicando como aplicar na prática, passo a passo. Percebe? E mais do que isso, eu documentei exatamente aquilo que eu treinei a Luana para fazer. Exatamente o mesmo processo. Todo o processo. Não tem corte de câmera, não tem, não, isso aqui eu não vou, não, tá aqui. Vocês vão ter acesso ao treinamento completo. Eu não peguei, não, essas aulas aqui, não tem isso, não tem segredos. Então é realmente sem segredos. É totalmente, eu vou repetir, passo a passo. São os bastidores mesmo. São os reais bastidores do que nós utilizamos. Os reais bastidores. Tá? Os reais bastidores. E também é passo a passo, porque você pode fazer no seu ritmo de estudos. Exemplo. Quando a Lana estava fazendo a primeira vez, ela me falou assim, Madison, eu quero ter acesso às gravações também, para eu poder me aprofundar ainda mais. E ela acessou as gravações. O Thiago viu as gravações. O John Clayton viu as gravações. Exatamente o passo a passo. E você pode acessar isso. Está disponível para você 24 horas por dia. E quando eu falo isso, alguns acham que a gente usa plataforma de... Como fala? As plataformas de pagamento onde as pessoas se inscrevem, elas têm às vezes tem a área de membros, né? Como vocês devem ter percebido aqui, gente, ó, isso aqui que vocês estão vendo é o portal Unilibras, é o nosso portal. Tudo isso aqui foi desenvolvido com foco na Libras. Então você pode fazer contato com o nosso time para tirar as dúvidas também, tá vendo? Tudo isso aqui foi desenvolvido totalmente com foco na Libras. É único, foi exclusivo. Aqui você pode vir aqui, criar suas próprias anotações. Depois de suas anotações, você entra aqui assim, ó, e você vai conseguir aqui ver aqui as suas anotações, fazer buscas nelas, saber exatamente a aula real mesmo que você tinha feito aquela anotação ali, facilitando os seus estudos para você se aprofundar ainda mais, percebe? E você vai navegando aqui, ou seja, tudo realmente passo a passo. E eu falo isso porque lá atrás, quando eu, Madison, estava aprendendo a interpretar, estava descobrindo como lidar com esses bastidores da interpretação, eu não sabia fazer. Eu precisava de orientação. As pessoas que começaram a me treinar na época, na igreja, teve um dia que não tinha chegado os surdos ainda, e então eu cheguei lá, e aí a intérprete falou assim, Madison, você quer aprender a interpretar? Eu falei, sim, quero. Então eu vou te ensinar como é que faz. Vem cá. Aí ela me falou para eu sentar de costas para o palco, né? Para o palco, olhando para o auditório. E falou assim, beleza, eu vou te treinar. Eu falei assim, legal, ótimo. Aí ela, pode começar. Eu falei, começar o quê? Começar a interpretar. Assim, na marra, fui forçado a interpretar. Depois, quando a líder do ministério descobriu que ela tinha feito assim comigo, falou para ela assim, não é assim que se treina alguém. Aí eu fiquei na expectativa, já que não é assim, então vamos me treinar, né? E aí? Não teve. Eles não sabiam como fazer isso. E aqui você vai ver o exato passo a passo que eu usei para treinar
o nosso time, tá? O exato passo a passo. Vocês vão ter acesso ao método completo, 24 horas por dia, um ano completo de acesso, poder ver e rever as aulas, com espaço para fazer as suas próprias anotações também. Vão ter acesso também ao nosso time de suporte e acompanhamento. Você pode enviar suas perguntas, as suas dúvidas, que vão contar de forma direta com o nosso suporte e acompanhamento. E, quem se inscrever nessa turma agora, assim como quem já se inscreveu, viu? Quem se inscreveu e vocês que estão aqui hoje participando vão ter uma oportunidade especial. Na verdade, quando eu falei para o meu time que a gente ia abrir uma nova turma do treinamento interno e que a gente ia abrir isso realmente para mais pessoas participarem e tal, meu time nem acreditou. Por quê? Porque eles estudaram o método passo a passo. Eles sabem que o ouro está ali. Totalmente passo a passo mesmo. Mas, embora eu tenha, na reunião interna, reunião com a Raquel também, minha esposa, que é cofundadora da Universidade da Libras, a gente chegou que o valor do método é de R$ 997. Para essa turma especial agora, hoje, a gente liberou uma condição especial, mas ela é válida hoje. Você pode parcelar o método, um cupom, em apenas 12 vezes de R$ 39,70 ou R$ 397 à vista. É mais de 60% de desconto e vocês vão ter acesso ao conteúdo completo, totalmente passo a passo, realmente para você sair do zero ou do nível que você está e se tornar interno. Vou pedir meu time para colocar aí no chat e aqui abaixo, colocar aí para vocês o link. Você pode fazer sua inscrição, você pode conversar também com o meu time pelo WhatsApp, nesses bastidores, para você poder realmente aproveitar a oportunidade. Isso. E meu time está lembrando que essa condição única e exclusiva é válida somente hoje, até às 11h59 da noite. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, aproveita. Tá? Passou esse horário e perdeu. Alguns aqui estão fazendo contato, ok, já conversaram com o time nos bastidores para o parcelamento, ok, muito bem. Isso. Respondendo as perguntas de vocês aqui, viu? Vou voltar aqui, as perguntas que vocês tinham me enviado. Isso. Madison, eu vou conseguir interpretar realmente? Não sei nada de interpretação. Vou conseguir interpretar? Vai. A Luana também não sabia nada de interpretação. O Thiago não sabia nada. O John Clayton, muito menos ainda. E você vai aprender o passo a passo assim. Bem passo a passo mesmo. Tá? Vai entender como é que funciona a interpretação simultânea. Vai entender como é que faz a interpretação em ambiente educacional. Sim, vai. Ok. A Paula falou, estou empolgada, ansiosa para começar logo. Isso mesmo, Paula. Já está disponível lá para você. Isso mesmo. Ter acesso a esses bastidores do treinamento interno para intérpretes de Libras. Isso. Madison, esse conteúdo do passo a passo me ajuda a passar em concurso de intérprete? Sim. Sim, e você vai entender aquilo que realmente é cobrado, aquilo que realmente vai fazer diferença na sua interpretação, inclusive na sua fase de preparação, tá? Aquilo que realmente é cobrado, você vai entender. Como se preparar para a banca, você vai entender. Você vai entender também o que e como se posicionar e como realmente se destacar naquilo que você vai fazer ali. Tudo isso você vai entender lá dentro do treinamento. O Everton perguntou, ensina como interpretar música na igreja? Everton, esse exato passo a passo que você vai ter acesso lá dentro do método, você vai perceber que é o exato passo a passo que o John usou para interpretar
as músicas para Libras, que eu mostrei agora há pouco, tá? Ah, mas as músicas que o John interpretou não são da igreja. É verdade, é verdade. Mas as músicas que a Luana interpretou depois na igreja são da igreja. Ela interpretou, passou a interpretar na igreja dela lá também. Então é totalmente aplicável, sim, para interpretar música, não só na igreja, né, mas na verdade em qualquer tipo de contexto que você sentir que é necessário, tá? Como funciona para poder interpretar em escolas? Como conseguir realmente estar preparado? Pois é, lá dentro do método você vai ver nas explicações, quando eu vou falando da interpretação contextual, eu vou dando os exemplos de situações diferentes, né? Então você vai ver que eu vou revelando inclusive os bastidores de situações muito específicas que eu vivenciei em diversos tipos de contextos de interpretação. Na igreja, na escola, no curso técnico, em eventos universitários, em eventos governamentais, percebe? Você vai entender cada um desses bastidores e como aplicar isso na prática. Então, sim, você vai entender exatamente como se preparar para interpretar no contexto educacional também. E já respondi essa, muito bem. Gratidão, Madison, conteúdo muito profundo, legal. Gente, isso aqui é aula inaugural. Lá dentro do método, vocês vão me ver explicando exatamente o passo a passo, totalmente, de cada uma das fases. A gente vai aprofundar em cada um desses aspectos aqui e muito mais. E muito mais. Vocês vão entender realmente os bastidores daquilo que eu aplico em cada um desses momentos aqui, daquilo que o meu time aqui aplica e de que vocês também vão aplicar. Vocês vão entender exatamente como fazer. Inclusive, na parte prática da interpretação, vocês vão ver dois tipos de prática. Vocês vão ver a prática em que eu vou pegando vídeos em português e eu vou analisando ele ali junto com a Luana, passo a passo, explicando, olha, percebe isso aqui, lembra que a gente tinha conversado sobre tal parte? Qual foi o fundamento mesmo? Entende? Então, vai bem dialogado. Você vai ter a sensação que eu vou estar conversando com você, praticamente. Você sempre vai ter esse tipo de sensação assim. Então, ela vai... à medida em que eu vou passando ali o conteúdo daquele vídeo, eu vou perguntando, olha, e essa nuance aqui? Como é que se faria isso aqui em Libras? Como lidar com esse tipo de sinal, nesse tipo de contexto? E nesse tipo de situação aqui, qual que seria a melhor forma de montar a frase? Qual que seria a melhor ordem para colocar nesse contexto aqui? Então, eu vou mostrando esses bastidores. Depois eu vou fazendo isso também, analisando o vídeo da Libras, de como passar isso para o português. Eu fui mostrando e trabalhando justamente esse tipo de bastidores também. E se eu já revelei tudo isso aqui para vocês, só agora aqui, nessa aula inaugural, imagina o que vocês vão ter lá dentro, tudo aquilo que está esperando vocês lá dentro do treinamento, viu? O Ricardo falou que está empolgado aqui, já não está conseguindo se segurar mais. Pois é, Ricardo, é só você acessar. Meu time já me comunicou aqui que você já está na turma, seja muito bem-vindo. Dá boas-vindas a todos os novos inscritos aqui. O Ricardo, muito bem-vindo. O Pedro, a Vivian Lopes, Paula, Simone, muito bem-vindos. Ângela, Maiara, a Jaqueline, a Ana Cristina também, a Paula, o Vitor. Isso. A Maria de Lima, o Gustavo. Muito bem, gente. Tem mais pessoas aqui ainda. Muito bem, olha, vocês vão ter acesso a todo o passo a passo, ao exato passo a passo, nos 3 módulos. Vocês vão entender exatamente como sair do zero do nível que você está, se tornar intérprete de Libras. Você vai entender os bastidores da preparação, do ambiente de interpretação,
da interpretação viva, cultural, o acesso completo, mais materiais de apoio para baixar, que meu time está preparando, com 1 ano de acesso, certificado de 70 horas, todo o processo, passo a passo, tanto da minha explicação, como a aplicação disso, a orientação de como aplicar isso na prática, realmente o passo a passo, sem segredos, o passo a passo, acesso a esses bastidores, você vai poder fazer no seu ritmo e, mais do que isso, acesso a 24 horas por dia no portal, todos os dias, portal disponível, a área de anotações, a busca dinâmica das anotações. Então você não só vai poder buscar elas, mas você sabe exatamente de qual aula é. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu lembro o Madison tinha falado da técnica de como lidar com as metáforas. E aí você pode buscar lá e você vai encontrar exatamente as anotações e encontrar de qual aula foi que eu tinha falado das metáforas. Mas o suporte e acompanhamento, e mais do que isso, nessa turma, vocês vão ganhar também o bônus, que é as análises de interpretação. Então você vai ver exatamente os bastidores, a análise, o meu olhar sobre a interpretação. Exatamente o meu olhar, o que estava certo, o que precisava de melhorar, como que o surdo ia compreender aquela mensagem ali, e também suporte e acompanhamento para poder tirar todas as suas dúvidas. E o valor do método é R$ 997. É essa turma especial, você tem a oportunidade de se inscrever agora por apenas 12 vezes de R$ 39,70 no cartão ou R$ 397 à vista. E essa oportunidade é válida somente até hoje, às 23 horas e 59 minutos. Viu? Somente hoje. Se você tem alguma outra pergunta que eventualmente não respondi, ou se você quer conversar diretamente com a minha equipe, com o meu time, pedir para eles colocarem aqui abaixo e aqui no link, no chat, o link para você poder conversar diretamente com o time no WhatsApp, conversar sobre esses bastidores aí, para você se inscrever. E também o link para você garantir a sua vaga no treinamento interno para intérpretes de Libras. Lá atrás, quando eu revelei esses bastidores pela primeira vez, eu revelei exatamente o passo a passo daquilo que eu utilizo no meu dia a dia para a interpretação. Hoje, na hora que eu estava acompanhando a Raquel lá nessa consulta, eu estava aplicando exatamente esse passo a passo, exatamente esse método. E no momento em que eu estava lá interpretando, inclusive eu lembrei disso, olha, esse exatamente é o passo a passo que o pessoal vai ter acesso, quem está se inscrevendo nessa nova turma agora. Então, sejam oficialmente muito bem-vindos a essa nova turma do treinamento interno para intérpretes de Libras. E vocês vão receber, quem já está inscrito, já foi enviado para vocês por e-mail seus dados de acesso. Se você não recebeu ainda, ou se não foi enviado para você ainda seus dados de acesso, o meu time vai fazer contato com você por e-mail, por WhatsApp, te passar realmente o link, viu? E vai ser feito realmente dessa forma. E se você já conversou com o meu time aí nos bastidores, no WhatsApp, já conversou com o meu time aí, a sua vaga está garantida nesse valor aqui. Mas se você está ainda pensando se vai e tal, conversa com o meu time. Tira as dúvidas aí no privado para você entender realmente que é o seu momento, como que tudo vai funcionar para você, tá? Mas conversa aí com o meu time para você não ficar de fora. Amanhã já vai voltar para o preço cheio aqui, esse valor aqui de 997 também é um valor simbólico, viu? Se você entrar amanhã e você ver que já está nesse valor aqui, se inscreve assim mesmo. Esse treinamento aqui vale muito mais do que esse valor que vocês estão investindo. Muito, muito, muito mais mesmo. É o exato passo a passo do que eu desenvolvi, testei e validei ao longo desses mais de 23 anos. Na prática, continua totalmente atualizado e a gente ainda vai acrescentando novos conteúdos práticos lá, novos materiais também, para vocês poderem se aprofundar
ainda mais. Então, sejam muito bem-vindos, forte abraço para você e a gente se vê lá dentro do método do treinamento interno para intérpretes de Libras. Tchau, tchau.